Bom dia, Silmar César Miller. Meu caro Otávio, muito bom dia aos nossos amigos do Terra Viva, uma boa semana começando aí para todos nós. Eu não sei, aqui, boa semana e bom setembro, né? Setembro também está começando. Chegou, virou o mês. Quando o setembro vier, lembra aquele filme? É quando setembro virar. Tem do Beto Guedes também. É quando entrar setembro e a boa nova andar no tempo. É, Sol de Primavera chama. Tem Earth, Wind and Fire. Do you remember? Tan, tan, 21st side, September. Bom, Por aí. tem mais setembro. Tá cheio de música com setembro. Setembro é simbólico. Bom, daqui a pouquinho a gente fala aí do invite Musk versus Moraes. Vamos agora aos destaques aí da economia, cotações e outros números com você. Tavinho, hoje feriado nos Estados Unidos, é o dia do trabalho deles, é diferente do nosso, o nosso é 1º de maio, como a maior parte dos países do Ocidente, os Estados Unidos é diferente, é hoje. O trabalho não funciona nas bolsas, nem de Chicago, nem em Nova York, nem mercado financeiro, nem agrícola. Então estamos aí com as cotações ainda de sexta-feira. Sexta-feira foi o fechamento da semana e do mês também, né? Mês de agosto. Foi um mês positivo para a maior parte das commodities também. Tivemos aqui altas bastante expressivas, eu destaco uma delas, só para a gente resumir. O café Robusta, que é referência para o nosso Conilon, subiu 20,2% no mês passado. A alta acumulada do mês de agosto, por conta de preocupações com a safra do Vietnã e com a própria safra brasileira. O próprio café arábica aqui também com problemas dessa secura que afeta a região sudeste do país, afetou o preço do café arábica, que subiu bastante também, mas acabou puxando também um outro café que estava com problema já no Vietnã, que é o caso do Robusta, que subiu, portanto, 20%, foi o grande destaque de alta do mês passado. Bom, hoje, Tavinho, como é feriado nos Estados Unidos, não funcionam bolsas. Para o mercado financeiro aqui no Brasil fica um pouco sem pai nem mãe. O dólar está operando com leve alta agora há pouco, de 0,2%, R$ 5,64 a cotação da moeda americana. Mercado de ações também, sem a referência de Nova York, opera em queda, 0,7%, 134.900 pontos nesse momento. Petróleo em Londres, com pequena queda de 0,1%, $76,80 o barril. Aqui no nosso mercado futuro, boi gordo na B3 com leve alta de 0,2%, R$ 252,50. Isso é o contrato de outubro. Contrato que é referência, é pico de entre safra, mês de outubro, né? Então a referência agora para o mercado daqui para frente, os próximos dias, próximas semanas, é o contrato de outubro na B3, assim, R$ 252,50. Deu uma melhorada no preço aqui em relação àquilo que a gente viu nos meses anteriores. Milho na B3 também opera com alta, 0,2%, R$ 61,80. E lá fora, o que está operando hoje é o café em Londres, café Robusta, esse hoje com desconto, que está caindo, depois de boas altas na semana passada, acabei de comentar, subiu 20% no mês passado, agora caindo nesse momento 3,5% a $4.775 a tonelada. Chegou a bater quase $5.000, é o maior preço da história desse tipo de café, que está caríssimo também. E isso, claro, reflete aqui no nosso café solúvel, por exemplo, que é feito com esse tipo de café, café Conilon solúvel, que é o meu café preferido. Eu não gosto de fazer café, então eu vou direto no solúvel, que é só botar água quente em cima e está pronto. O que eu gosto do Silmar é quando ele não gosta, ele não gosta. Ele fala, eu não gosto disso, não gosto. Eu não gosto, não gosto. É direto e reto, direto e reto. Que nem a madame que estava dirigindo um carro desse SUV grandão aí, tomava conta da rua inteira. Todo mundo buzinava e ela ficava no meio da rua. Ela conseguiu arrumar uma confusão no trânsito inteirinho, sozinha, só ela lá. Um carro enorme, maior que ela. E ela ao celular também, né? Gente, não é no celular, é ao celular. Bibibi, bó, 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 bó. E andando no meio da rua. É um negócio impressionante. Vamos com as nossas coisas aqui, Silmar. O Banco Central elevou novamente a estimativa para a inflação deste ano. Seguindo a trajetória de alta das últimas semanas, a estimativa para o IPCA deste ano agora saiu de 4,25% e está em 4,26% na nova edição do Boletim Focus. Para o ano que vem, o movimento foi contrário. A revisão reduziu o IPCA de 3,93% para 3,92%. A taxa Selic segue estimada em 10,5% ao ano.
Para o crescimento econômico do Brasil em 2024, as projeções são positivas. A economia deve ter alta de 2,46%, mesmo com revisão de redução para a movimentação da balança comercial do Brasil, que teve queda e saiu de 83,53 bilhões de dólares para 83,50 bilhões de dólares. É isso, Mar. Como é que você vê esses novos números do Boletim Focus? Davi, poucas alterações na edição desta segunda-feira do Boletim Focus. O pessoal começa fazendo um ajuste fino aqui, mas continuam preocupados com a inflação. Cada semana há um indicativo aqui de crescimento, de aumento da inflação. Agora o pessoal está prevendo no final do ano 4,26%, e isso, claro, leva, aliás, é consequência, eu diria, em parte, do próprio crescimento esperado na economia. A economia está aquecida, também é outro índice que é ajustado para cima a cada semana. Agora a expectativa de crescimento do PIB para esse ano fica em 2,46%. Era 2,43% há uma semana atrás. Ou seja, uma coisa leva a outra. E leva também ao grande ponto de interrogação que eu tenho comentado todas as semanas, que é a expectativa de, primeiro, o Banco Central não deve mais reduzir taxa de juros, a taxa Selic, a taxa oficial de juros, neste ano. Muito difícil que isso aconteça. Está em 10,50%, existe até a possibilidade de aumento, caso a expectativa inflacionária continue aumentando. Economia aquecida, expectativa de inflação cada vez maior, não é de duvidar que o Banco Central, de repente, volte a aumentar a taxa básica de juros, a nossa Selic, para tentar segurar a escalada inflacionária. Por enquanto, está segurando em 10,50. O pessoal que esperava uma redução pode tirar o cavalinho da chuva, que isso certamente não vai acontecer, pelo menos não este ano. Por ano que vem, talvez. O mercado está esperando aqui que a taxa caia para 10 pontos percentuais, mas vai depender muito do próprio desempenho da inflação, não só para esse ano, mas também no início do ano que vem, tá vendo? Na verdade, pode ir tirando o cavalinho do sol, viu, Simão? Não da chuva, porque chuva mesmo não tem previsão por enquanto, não. E sim tem uma onda de calor. Aliás, que calor que fez ontem aqui em São Paulo. Tende a piorar também. Tende a piorar. Daqui a pouquinho a gente vai saber na previsão do tempo, mas tende a piorar. Tem uma onda nova de calor aí. Está muito quente em Porto Alegre também? Não. Aqui está até um pouco friozinho hoje. Diferente do país. A tendência é para cima. Santa Catarina para cima, que é a tendência, realmente, de um setembro muito quente. Vamos saber daqui a pouquinho mais detalhes na previsão do tempo. Falar agora da produção brasileira de trigo, que deve chegar a 8.130.000 toneladas na safra 24-25, segundo a estimativa da Safras e Mercado. Se confirmado, será a terceira maior da história. O volume é mais de 4% inferior ao ciclo anterior e ficou abaixo da projeção de 8.860.000 toneladas feita em julho. Mesmo com a expectativa de queda, a tendência é que os preços do trigo e derivados recuem nos próximos meses com a entrada das safras brasileira e argentina em um cenário de mercado internacional também com algumas quebras. O Rio Grande do Sul deve ser o maior produtor desta temporada. Bons números para o trigo, Silmar. Podia ser melhor, né, também. Podia. O fato é que ficou abaixo da expectativa. Tivemos perdas, especialmente no Paraná, que é o segundo maior produtor de trigo. O clima não ajudou esse ano. Isso acabou derrubando as previsões que eram mais otimistas. Até 2 meses atrás, esperavam uma produção aí que poderia ser a segunda maior da história, só perdendo para 2022, que foi recorde. Mas não é isso que vai acontecer, infelizmente. Está com chance aqui de ficar abaixo, inclusive, da produção do ano passado, que foi ruim. O que se salva é o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul até agora está com um andamento bom da safra de trigo, o clima tem colaborado, mesmo com o plantio atrasado, houve um atraso no plantio por conta das enchentes, que devastaram parte da região produtora do estado, e isso fez com que houvesse um retardamento do cronograma de plantio. Mesmo assim, a situação está bem até agora. Depois daquelas enchentes, o clima ficou mais ameno, tivemos aqui apenas chuvas normais, um clima predominantemente mais seco, isso está favorecendo a evolução das lavouras. Então, por enquanto, o pessoal aqui do Rio Grande do Sul, a Emater particularmente, está prevendo aqui uma safra de 4 milhões de toneladas, o que reforça a liderança do Estado na produção nacional. O Rio Grande do Sul líder na produção de trigo, assim como é no caso do arroz, com a safra que vai ser colhida mais tarde esse ano. Atrasou o plantio, consequentemente vai atrasar a colheita. Então, significa que ainda existe risco pela frente. A gente não sabe o que vai acontecer em setembro, tem toda essa previsão de clima muito quente aqui em boa parte do país,
talvez não tanto no Rio Grande do Sul, embora uma parte também venha a ser afetada com isso. E, além disso, tem aquelas previsões sempre de geadas tardias, que sempre podem acontecer no estado gaúcho e sul de Santa Catarina. Às vezes acontece uma surpresa dessa, que é uma geada tardia. Isso ainda pode afetar o trigo, que tem pelo menos 2 meses críticos pela frente, não é pouca coisa. Tanto a colheita vai atrasar, vai ser lá por novembro esse ano, então o risco ainda existe. Mas, por enquanto, a perspectiva é essa aí, a produção nacional menor, a do Rio Grande do Sul melhor. Silmar, continuamos aí no seu Rio Grande do Sul, onde na primeira edição, após a enchente gigantesca que devastou o estado, a Expo Inter terminou e fechou faturando mais de 8 bilhões de reais, superando o faturamento do ano anterior. Foram 9 dias de uma feira que aconteceu para marcar o recomeço da agricultura e do campo do sul do país. Essa Expo Inter aqui, com o chamamento, foi superado. Na quinta-feira nós já tínhamos superado toda a venda do ano passado. Então esse ano, já sexta, sábado e domingo, foi tudo a mais além do movimento do ano passado. Foi uma das melhores Expo Inters, né, que a gente já fez, já teve aqui, eu acho assim. Teve para nós em vendas uns 30% a mais do que no ano anterior. Foi surpreendente a participação do público em geral, né? Com quase 2% a mais comparado ao ano passado, a feira superou os 8 bilhões e 100 milhões de reais. Passamos de 8 bilhões de reais, vamos lá. Crescemos 1,41%. Os números mostram a grandeza do evento, que simboliza o recomeço. O setor de máquinas e implementos agrícolas lidera o setor com mais de 7 bilhões em vendas, tendo quase 1% a mais comparado ao ano passado. Na sequência, a venda de animais e também o setor automobilístico e agricultura familiar, com 25% comparado ao ano passado. Os números que aqui foram apresentados por si só demonstram a importância da realização desta feira. Quando a gente está falando desses números, a gente está falando de movimentação econômica que reflete emprego e renda para a nossa população. Um dos temas citados na coletiva de encerramento foi o movimento SOS Agro. O setor afirma que, mesmo com os bons números, ainda há muito que ser feito. Relacionada com o que a categoria pede, uma das áreas que mais teve queda foi a compra de insumos, redução de quase 60% comparada ao ano passado. E a 48ª Expo Inter já está com data marcada, de 30 de agosto até 7 de setembro de 2025. É isso, Mar. Você que visitou a Expo Inter, vamos chamar essa edição de A Redenção, porque depois da enchente, o Parque Assis Brasil, inclusive, também ficou debaixo d'água, como o Caxias do Sul, que é a cidade aí que pertence à Grande Porto Alegre, onde acontece a Expo Inter. Como é que você viu os resultados e os números finais aí? Tavinho, o que eu participei lá durante 3 dias da feira, lá, muita afluência de público, o clima ajudou. Acho que é a primeira vez que é uma Expo Inter sem chuva. É tradicional uma chuva aí pela quarta ou quinta-feira, começa a chover e o público escasseia. E as vendas também. Esse ano foi diferente, ou seja, não choveu durante a feira inteira, o clima ameno, muito sol também na maior parte dos dias, uma afluência fantástica de público, acho que bateu o recorde aqui em termos de público visitante, quase 700 mil pessoas até a metade do dia do domingo, foi ontem. E o que surpreendeu foi vendas, né? Alguns estandes que eu visitava lá, pouca afluência de público, de compradores pelo menos. Agora, havia exceções, em outras indústrias de máquinas, por exemplo, lá com muita afluência de público. Eu diria que esse movimento de vendas que foi recorde aqui na Expo Inter se deveu a mais a agricultura familiar, a questão da pecuária também, que vendeu muito bem, automóveis, um bom movimento de venda lá, que é um setor que também brilha na Expo Inter. E máquinas agrícolas ficou mais ou menos empatado em relação ao ano passado. E cresceu mais em termos de preço do que em volume de vendas, na minha opinião. E mais de gente de fora do que o próprio Estado, porque o produtor gaúcho está bastante descapitalizado esse ano, um pouco relutante em investir por conta das perdas que teve com a própria enchente. Mas, de qualquer forma, foi um movimento que surpreendeu positivamente. Eu acho que o pessoal realmente estava com vontade de voltar a atuar, a trabalhar, a investir, e isso acabou redundando no sucesso, inclusive de vendas da feira. De público nem se fala, foi fantástico. Realmente, se você assistir, com uma afluência fantástica de público, está precisando, eu acho que, respirar um ar de feira agrícola, que fazia tempo que não acontecia.
Então, isso fez com que a feira brilhasse e os números que saíram agora realmente surpreenderam. Um crescimento de quase 1,5%. Não é muita coisa, mais a ver com o preço, mas de qualquer forma, um resultado bastante positivo também, comercialmente falando, dessa feira, que é uma das maiores do país. Silmar, e tem uma notícia aí que está circulando, estava no Agroband, inclusive, um cachorro chamou a atenção aí durante a Expo Inter. Você viu o cachorro, não? Ele participou de Não. todos... Não vi, não gosto de quem viu. Não deu o cachorro. Eu vi o cavalo aquele, Cavalo? como é que é o cavalo que salvou da enchente? Aquele que foi Esse salvo da sim, enchente, virou atração lá, o cavalo que foi salvo da enchente? Da gorda. É. Estava desfilando na feira, grande atração lá, o sobrevivente da enchente lá. O cavalo. Caramelo. Primeiro falaram que era cavalo, aí depois alguém foi lá e falou que era uma égua, onde já se viu chamar égua de cavalo. E depois foram lá, olharam, examinaram, chamaram o médico veterinário, olhou direito e falou, é cavalo mesmo, não é égua não, é bem diferente uma coisa da outra. Ô Silmar, mas teve o cachorro que chamou a atenção. Ô Caju, coloca aí no Agroband a notícia. Olha o cachorro aí, olha ele lá, ó, Silmar. Aqui. Essa aí é a cerimônia de abertura, né? Que nunca ocorre, geralmente ocorre depois que a Expo Inter já começou. Quinta-feira. Feira. E você lembrou bem aí, sempre tem um dia que chove na Expo Inter. A exceção foi esse ano aí que não choveu. Aliás, tem dias na Expo Inter que eu já peguei as 4 estações do ano. É impressionante. Agora aqui, ó, nos arredores da Praça Central, Pavilhão Internacional e Pavilhão da Agricultura Familiar, quem trabalhou, já estou colocando no passado, né? Porque aí está no presente. Quem trabalhou na Expo Inter esse ano contou com um colega sempre por perto. Trata-se de um cão caramelo, com marcas pretas nas laterais. Olha ele ali, que já recebeu muitos nomes. Caramelo, Zoreia e Van Dog. Esses 2 últimos em referência à falta de uma das orelhas como o pintor holandês Van Gogh. E aí, você chamaria ele de Caramelo, Zoreia ou Van Dog? Zoreia. Zoreia. Muito bom. Muito bom, né? E o cachorro participou de tudo. É desses cachorros que ficam geralmente nos eventos. Sempre tem um cachorro que no evento participa e está lá. Zoreia, Van Dog, Caramelo. Lá para a feira, Tavinho, o stand da Band lá, que sempre muito bem organizado, é fantástico, muita afluência de público em geral, especialmente de empresários, políticos, produtores rurais lá, bastante afluência. A Band tem um prestígio muito grande aqui no Rio Grande do Sul, tem um stand grande lá que chama a atenção, bem situado. E eu trabalhei de lá também, aproveitei a estrutura toda para transmitir as notícias, as entrevistas diretamente lá no stand da Band. Parabéns à Band lá, que teve uma participação muito boa nessa Expo Inter também. E olha, entre as saudades que eu tenho da Expo Inter, que agora já tem uns anos que eu não vou, está a nossa Casa da Band, lá no Parque Assis Brasil, que é muito bem montada, muito bem estruturada. Nós sempre montamos a nossa carreta ao lado da Casa da Band e sempre fomos ajudados com coisas que precisamos aí em muitos momentos. E eu tenho saudade daqueles almoços que acontecem, porque o pessoal da Band... um dia leva governador, outro dia leva prefeito, outro dia leva deputados, senadores, empresários e tal, e é um networking bem bacana. E eu participei de alguns, e a comida é muito boa, diga-se de passagem. E à noite, vez em quando sempre tem um churrasquinho gaúcho, que bate, como é bom! Talvez, só para finalizar, uma notícia boa aqui foi o anúncio do ministro lá durante o encerramento da Expo Inter lá, da situação lá das dívidas dos produtores gaúchos, né? Finalmente atendeu em parte as reivindicações dos produtores, ou seja, as dívidas que são não só da enchente, né? São 3 anos de tragédia no Rio Grande do Sul, 2 secas e uma enchente histórica, que é a maior da história. É um refinanciamento, aliás, um prazo de 8 anos para o produtor pagar com 1 de carência, ficou abaixo da expectativa dos produtores, queriam praticamente o dobro disso, tal o tamanho da tragédia, né? Mas aparentemente ficou de bom tamanho, só ficou faltando definir qual é a taxa de juros, que seja realmente compatível com a receita zero, por enquanto, dos produtores, mas o prazo foi considerado aceitável, ou seja, 8 anos para pagar, o pessoal realmente poder descansar e voltar a investir, né, Dani? Fica aqui um elogio meu, particularmente, para o ministro Fávaro, que vem fazendo um excelente trabalho no Ministério da Agricultura
tem circulado bastante, tem marcado presença em vários eventos pelo Brasil, onde as situações exigem, o ministro Fávaro vai. Fora do Brasil também tem feito boas viagens, bons contatos internacionais, está aí fazendo um bom trabalho dentro desse governo. No começo, quando da sua indicação, muita gente torceu o nariz e tal, e não sei o quê, mas o importante é mostrar serviço, né? Existem ministros e ministros, e ministros. Tem ministro na igreja evangélica, né? Tem ministro da agricultura, do governo, tem ministro de tribunais, né? E tem um que não sai da mídia aí, que é o Alexandre de Moraes. Esse conseguiu entrar na mídia na guerra com o Elon Musk, é impressionante. Qualquer blog, qualquer WhatsApp, qualquer primeira página de jornal, manchete é a guerra Musk em Moraes, MM. Parece aquele docinho que tem, não chama MM, aquele docinho que faz um sucesso entre as crianças. Vamos chamar isso aí, MXM, M versus M, né? Que coisa, hein? Até onde vai isso aí, hein, Silmar? Pois é, está suspense agora com a votação que está ocorrendo nesse momento lá no Supremo. Uma das turmas, né, são 5 ministros, né, 2 já votaram a favor da decisão do ministro Moraes. Vamos ver como é que fica a votação final. Deve estar acontecendo nesse momento lá, para ver se aprova lá, o colegiado agora aprova a decisão do ministro de barrar aí a entrada do antigo Twitter aqui no Brasil. Está fechado por enquanto, está barrada a entrada, mas precisa desse selo de autorização da própria turma do Congresso, para não ficar uma decisão monocrática, né, também. Eu continuo assistindo aí o X, através de um outro sistema aí, que o pessoal burla e dá a volta, mas parece que não tem jeito de identificar se você usou isso aí para burlar e dar a volta, a não ser que prendam o seu celular e retirem todos os dados do seu celular. Aí vai ficar comprovado. Do contrário, aí falar que então vou multar também, agora vou multar também. Tem até um meme onde ele vai acabando com com todas as redes sociais ao mesmo tempo. Essa aí está falando, então tira também, elimina. Né? Isso, o que me preocupa nisso, mais do que qualquer outra coisa, é o perfil dos países que baniram redes sociais pelo mundo. Então, vamos citar alguns. Rússia, China, Coreia do Norte, Cuba, Nicarágua, Venezuela. Tem um perfil desses países que tiram redes sociais do ar, né? Tem um país, outro, uma ditadura também lá na Ásia, não estou lembrando o nome agora. Ou seja, como companhia não é essas coisas, né? É onde o Brasil está entrando nesse momento. A única referência grande é a China, né? A China realmente baniu já há mais tempo, desde 2009, se não me engano, desde 2000, já o antigo Twitter, né? Até agora da maneira. Outra é a Rússia. Os demais são países, são ditaduras, tipo Coreia do Sul, Turcomenistão, sei lá. Os árabes também, alguns países árabes não permitem certos serviços também, que são as chamadas novas democracias, que de novas não tem nada e de democracias muito menos, né? São ditaduras camufladas, essa é a grande verdade. E para não deixar passar batido, ontem eu estava vendo um documentário que mostra que 2 chineses trabalharam na Apple dos Estados Unidos, no Vale do Silício, durante muito tempo, e roubaram todos os dados que existiam de pesquisa sobre carros elétricos, mandando-os para a China. Era um programa de espiões, sobre espiões. Portanto... O China está invadindo o mercado com carros elétricos agora, né? Eu falei para o meu filho isso, aí ele virou... Você achou que ia ser diferente, pai? Silmar, boa semana para você que está só começando. Próximo bloco a gente tem a nossa moça do tempo lá para falar desse calorão que está chegando aí, tá bom? Ok, Damião. Boa tarde, boa semana para você e toda a equipe aí. Obrigado. Se o pessoal lá em Brasília não chegar num acordo sobre o X da questão, era do Chico Graziano o X da questão, mas o X da questão agora é o Musk versus Moraes. M-I-M, o chocolatinho. A gente manda o Zoreia, o cachorro que fez sucesso lá em Porto Alegre, não, em Caxias, da Expo Inter. O Zoreia vai lá, vai rosnar, latir lá pro pessoal. Aliás, o que você fez com o cachorro do seu vizinho aí? Faz tempo que ele não late. Tá
Ah, calma aí. Tá calmo? É muito velhinho, não sei se não foi ou não se foi, hein? Gente, coitadinho. Era velhinho? Tava latindo de solidão, então. Silmar, boa semana, bom setembro e até amanhã. Tchau. Obrigado, amigo. Tchau.